Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro e hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. É um tema seríssimo, muito profundo, muito importante. Vamos falar sobre o pecado imperdoável. Será que existe? É o que vamos ver no programa de hoje. Mas antes da gente começar a estudar esse assunto, eu quero lembrá-lo que nós temos várias formas de comunicar a você o Evangelho e você ter contato conosco. Nós temos o Twitter, por exemplo, que é @Arena do Futuro, é o nosso Twitter. Nós temos também o site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, é o nosso blog. E além disso, nós temos também um curso bíblico que você pode pedir por e-mail. Esse é o curso sobre profecias. São 18 lições maravilhosas que irão abençoar a sua vida. Você manda um e-mail para a gente, arenadofuturo@novotempo.org.br, e nós enviaremos esse DVD de graça para você, para sua casa, para sua família, tá bem? Agora prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, pegue também a sua caneta, o seu caderninho de anotações, para fazermos o estudo de hoje da Palavra de Deus. Vou guardar aqui o meu DVD. E agora sim podemos começar o estudo da Palavra de Deus. Tema de hoje, como eu já falei, o pecado imperdoável. Será que existe um pecado imperdoável? Sim, existe. Vamos abrir a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 12, versos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo e nem no porvir. Impressionante, você não acha? Imagina isso. A Bíblia é clara ao afirmar que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Como é isso? Como é que alguém poderia ou poderá blasfemar contra o Espírito Santo? O que significa blasfêmia? E nesse caso, o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que se alguém, por exemplo, rasgar a Bíblia, seria um pecado imperdoável? Será que se alguém olhar para o céu e falar algumas palavras de desrespeito para com Deus, será que isso seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que se uma pessoa viver uma vida longe de Deus, seria essa a blasfêmia contra o Espírito Santo? Ou será que é matar alguém, adulterar, corromper, enganar, mentir? Qual é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Bem, para você já entender logo de início, eu quero dizer a você que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia, não é um ato praticado uma única vez. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma ação única na vida. Você diz, bom, eu fiz isso aqui e blasfemei contra o Espírito Santo e pronto, acabou. Não, não é assim. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um processo. São alguns passos que a pessoa dá e que chega num ponto que não tem mais volta. Por isso é um pecado imperdoável. Nós vamos analisar isso ponto a ponto e passo a passo. Antes de você saber os passos que a Bíblia apresenta para o pecado ser imperdoável, é importante você saber por que a Bíblia diz que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja, a Bíblia não diz assim, a blasfêmia contra Jesus, ou a blasfêmia contra Deus, ou a blasfêmia contra os anjos, ou a blasfêmia contra a igreja. A Bíblia diz, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Tem uma razão para isso. A razão é a seguinte, é que o agente divino que toca o nosso coração e que nos faz passar pelo arrependimento e nos leva a sentir o desejo de mudar de vida, de confessar os pecados e abandoná-los, esse agente é o Espírito Santo. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quer ver? Vamos aqui para João capítulo 16, versículo 8. Evangelho de João 16, 8. Está bem aqui. Quando ele vier, ele, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Entende? Então, aquele que nos convence do pecado, que nos faz arrepender do pecado, que nos leva a confessar os pecados,
é o Espírito Santo. Essa é a obra dele. E sabendo que o Espírito Santo nos convence do pecado, nos leva a entender o que é certo, o que é errado e nos ajuda nas decisões, então a blasfêmia contra ele passa a ser um pecado imperdoável, uma vez que ele é quem nos convence do pecado. Se a pessoa, por exemplo, comete o pecado e não é convencido do pecado, ou o Espírito Santo tenta convencê-lo e a pessoa não aceita, a pessoa rejeita a voz do Espírito Santo, portanto, o Espírito não vai poder convencer essa pessoa, e se ela não for convencida, ela não se arrepende, e se não se arrepender, não confessa, e se não confessar, não tem perdão. Tá certo? Por isso que a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E aqui diz que o Espírito de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse texto nos leva a uma outra passagem, a um outro texto. Esse versículo nos leva a pensar em outros pontos que eu vou mostrar agora. São 4 passos para que um pecado se transforme numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Adultério é pecado? O que você acha? Adulterar é pecado? Sim, é pecado. Tem perdão? Tem perdão. Matar, assassinato, é pecado? É pecado. Tem perdão? Também tem. Vamos pensar outra. Ódio, é pecado ódio? Ter ódio de alguém? Sentir ódio? Sim, é pecado. Tem perdão? Também tem. Roubar é pecado? É pecado. Tem perdão? Também tem. Você pode fazer uma lista de pecados. Qualquer um que vier à sua mente agora, faça uma lista. E você diz, tudo isso é pecado. Aí eu pergunto, isso tem perdão? E você vai me dizer, sim, tem perdão. Se todo pecado tem perdão, vamos voltar para Mateus 12. Dá uma olhada, Mateus 12, versículo 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Ouviu essa frase? A frase é clara ao dizer, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo. O que é todo para você? É todo. Aí você pode fazer a lista de pecados e vai perguntando, isso é pecado? É. Tem perdão? Tem. Isso é pecado? É. Tem perdão? Tem. É como diz a Bíblia, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Só que o versículo aí ele continua, tem ponto e vírgula e diz, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então a situação ficaria assim, quer ver? Adultério é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. Mentir é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. Aí você pega a mesma lista de pecados e pergunta, é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. E o que é que faz a diferença entre uma coisa e outra? Onde é que está a diferença? A diferença é que vai nos ajudar a entender o tema de hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Nós temos agora que entender quando é que um pecado se transforma numa blasfêmia. Quando é que o adultério, a mentira, o roubo, o assassinato, o engano, a corrupção, qualquer pecado, quando é que o pecado se transforma numa blasfêmia? E quando se tornar ou se transformar numa blasfêmia, aí sim esse pecado não tem perdão, porque passa a ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então agora eu convido você a se preparar. Se prepara, se ajeita aí no sofá, se ajeita na cadeira, ok? Se ajeita, vai, se mexe. Ajeita aí a roupa, dá uma respirada fundo, porque nós vamos agora entrar nos detalhes. Nos detalhes. Bom, vamos entrar nos detalhes começando com Hebreus. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. A pergunta é, qual é o primeiro passo que uma pessoa dá para cometer a blasfêmia, cometer o pecado imperdoável? Veja o primeiro passo. Hebreus 3, 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Ouviu isso? Outra vez, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais
o vosso coração. O primeiro passo para que um pecado se transforme numa blasfêmia, portanto, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, o primeiro passo é justamente esse aqui: endurecer o coração. Esse é o primeiro passo em direção ao pecado imperdoável. Esse é o primeiro passo para transformar um pecado numa blasfêmia. Qualquer pecado, deu para você entender? Qualquer um. Não existe um pecado assim, esse aqui não tem perdão. Qualquer pecado pode se transformar numa blasfêmia. E o primeiro passo para isso acontecer é justamente o que eu li em Hebreus 3, verso 7 e verso 8, que diz: endurecer o coração. A Bíblia diz para não endurecer, quer dizer, é possível endurecer. Há um texto em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, bem conhecido de todos os cristãos. Nós temos lido esse verso aqui no programa em muitas outras ocasiões, e vale a pena ler agora uma vez mais. Apocalipse 3:20 fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, o Espírito Santo fala ao nosso coração, entende? O Espírito de Deus, ele fala com a gente. Nesse momento, por exemplo, enquanto eu estou apresentando o programa, estudando a Bíblia com você, nesse momento, o Espírito Santo está falando com você. Ele fala com a gente através da Bíblia. Ele fala com a gente através das pessoas. O Espírito Santo fala com a gente. Ele fala ao nosso coração. Ele toca o nosso coração. Ele nos convida ao arrependimento, à confissão, à conversão, à mudança de vida. Isso é obra do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo fala com você e você endurece o coração, significa que você não abriu o coração. Significa que você não entendeu o chamado de Deus e se entendeu, ignorou. O pior é quando a pessoa entende e ignora. Já aconteceu contigo de estar numa igreja, ouvir um sermão e sentir o teu peito queimar, o teu coração queimar, aquela mensagem entrava dentro do seu coração e você sentiu o chamado de Deus. Deus estava falando com você. E naquele dia você parou e pensou assim, não, eu não vou fazer isso. Não, agora não. Fulano que me procura, eu não vou procurar essa pessoa e tal. Sabe, quando Deus fala com a gente e a pessoa simplesmente ignora, endurece o coração? A Bíblia diz, não endureçais o vosso coração, porque endurecer o coração é o primeiro passo em direção ao pecado imperdoável. Ou seja, endurecer o coração transforma o pecado numa blasfêmia. É o primeiro passo. Não é tudo, mas é o primeiro passo. Se a pessoa endurecer o coração um dia, endurecer outro dia, se ela continuar endurecendo, isso vai se transformando realmente numa blasfêmia. Imagina, por exemplo, alguém que não conversa com outra pessoa, alguém que não vai com a cara de outra pessoa, alguém que tem ódio, tem mágoa, tem raiva no coração, e essa pessoa ouve uma mensagem, ouve a voz de Deus, o Espírito de Deus trabalhou para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa procure a outra e se acerte, e a pessoa simplesmente endurece o coração e diz, eu não vou procurar, ela que me procure, ele que me procure. Sabe esse negócio? A pessoa endurece o coração, entendeu? Endurece. Se isso acontecer, da pessoa endurecer o coração, o que vai acontecer depois é o segundo passo. Esse aqui é o primeiro, mas aí o primeiro puxa para o segundo. Qual é o segundo passo, então, para transformar um pecado numa blasfêmia contra o Espírito Santo? Qual é o segundo passo? Vamos ver? Sim, vamos ver. O segundo passo para que o pecado seja uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é o que nós vamos ler agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, está bem aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 51. Atenção, Atos 7, 51, diz, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O texto é claro. O texto diz assim, não resistam ao Espírito. Não deve resistir o Espírito Santo. E esse é o segundo passo para o pecado se transformar numa blasfêmia. O primeiro é endurecer o coração. O segundo é endurecer de novo, endurecer outra vez, e outra vez, e outra vez. E a pessoa vai endurecendo, sabe o que é isso? Ela está resistindo. Ela está resistindo o toque de Deus, o chamado do Espírito.
E isso é perigoso. Extremamente perigoso. Por isso, a Bíblia diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Entende? O segundo passo em direção ao pecado imperdoável é a pessoa resistir o toque, a voz, o chamado do Espírito Santo. Existem pessoas que já deram o primeiro passo e já deram o segundo passo. Mas aí vem a pergunta: a pessoa resiste um dia, resiste 2, resiste uma semana, um mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Tem gente resistindo à voz do Espírito Santo a vida toda, por muitos anos. Eu estou falando com alguém que tem resistido à voz do Espírito Santo. Meu amigo, para de resistir à voz do Espírito Santo. Não resista mais. Deus está chamando você hoje para começar uma nova vida e para mudar o rumo. Porque se você não mudar, o seu pecado vai se transformar numa blasfêmia contra o Espírito Santo. É justamente esse o segundo passo. E do segundo para o terceiro vai acontecer algo praticamente rápido. É muito rápido, do segundo para o terceiro passo. Qual é então o terceiro passo em direção ao pecado imperdoável? O terceiro passo é o que nós vamos ler agora no livro de Efésios, capítulo 4, versos 30 e 31. Abra sua Bíblia comigo, Efésios, capítulo 4, está bem aqui, Efésios 4, 30 e 31. A palavra de Deus diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. O verso 30 deixa bem claro para a gente qual é o terceiro passo em direção à blasfêmia contra o Espírito Santo. O verso 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então você entende, o primeiro passo é endurecer o coração. O segundo passo é resistir ao Espírito, resistir à voz de Deus. E o terceiro passo é justamente, como diz o verso 30, entristecer o Espírito. Primeiro endurece, depois resiste, depois entristece. E por que entristece? Porque de tanto o Espírito falar, de tanto a pessoa endurecer, de tanto a pessoa resistir, resiste uma vez, 2, a vida toda, chega uma hora que o Espírito Santo se entristece. E por que ele se entristece? Porque não consegue entrar no teu coração. Ele se entristece porque não consegue converter você. Ele se entristece porque você não se arrepende, rapaz. Então chega uma hora que o Espírito Santo fica triste. Ele fica triste porque ele sabe que você está se perdendo. Ele se entristece porque ele sabe que você está indo para um caminho sem volta. É isso. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Eu tenho muito a dizer a você sobre esse assunto. Sobre o primeiro, o segundo, o terceiro passo. E falta mais um. São 4. Vamos fazer o seguinte: eu sei que você está pensando em alguém agora. Liga o telefone, chama a pessoa por telefone. Fala: ó, liga aí na TV Novo Tempo, assista o Arena. O tema de hoje é esse aqui. Eu vou fazer um intervalo para você ligar para um amigo e já já eu volto com você. Até já.